Nesse vídeo eu vou mostrar que a função f, definida no conjunto dos números reais positivos e chegando em R, dada por f de x igual a 1 sobre x, é contínua em todos os pontos do seu domínio. Para provar isso, eu vou começar fixando um número a pertencente ao domínio dessa função. Seja a pertencente a R+, ou seja, a é um número real positivo. O que eu quero demonstrar é que limite de f de x, quando x tende a a, ou seja, limite de 1 sobre x, quando x tende a a, é igual a f de a, ou seja, é igual a 1 sobre a. Muito bem. O que eu vou fazer para demonstrar essa igualdade? Eu vou fixar um epsilon maior do que zero e vou mostrar que existe um delta maior do que zero, tal que se módulo de x menos a é menor do que delta, então módulo de 1 sobre x menos 1 sobre a é menor do que epsilon. Então eu quero fixado esse epsilon maior do que zero, o que eu vou fazer agora é sair em busca desse delta maior do que zero que satisfaça essa implicação. Para encontrar esse delta, eu vou fazer um rascunho. Eu vou começar esse rascunho trabalhando com esse módulo. Módulo de 1 sobre x menos 1 sobre a é igual a módulo de a menos x sobre ax. O que eu fiz aqui foi essa conta dentro do módulo. Agora o que eu vou fazer é separar em módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. O módulo do numerador é módulo de a menos x, que é o mesmo que módulo de x menos a. Agora embaixo fica o módulo de ax. Perceba, no entanto, que o a é um número positivo e que eu quero provar esse limite. E aqui eu tenho x tendendo a a, ou seja, x próximo do a. Como a é um número positivo, então o x também é positivo. E aqui eu tenho o produto de dois números positivos e, portanto, módulo de ax é igual a ax. Não é necessário colocar o módulo. Essa igualdade vai ser muito importante. Módulo de 1 sobre x menos 1 sobre a é igual a módulo de x menos a sobre ax. Muito bem, agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou visualizar isso. Aqui eu tenho o zero, o a é um número positivo. Eu vou considerar um intervalo com centro no a que não chegue no zero. Por exemplo, que vá até o ponto a sobre 2 à esquerda do a e 3a sobre 2 à direita do a. Ou seja, eu vou considerar um intervalo com centro no a e raio a sobre 2. Não tem problema em fazer isso porque eu estou interessado em x próximo do a. Eu vou considerar x aqui dentro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando um delta igual a a sobre 2. Num primeiro momento, eu vou considerar esse delta. Vamos ver o que acontece agora com o módulo de x menos a, se esse módulo é menor do que delta. Se é menor do que delta, então, obviamente, é menor que a sobre 2, porque delta eu estou tomando como a sobre 2. Ou seja, a distância de x a a é menor do que a sobre 2. O que isso significa olhando para esse desenho aqui? Significa que o x é um ponto que está dentro desse intervalo, com centro em a e extremos em a sobre 2 e 3a sobre 2, esse intervalo aberto. X, se satisfaz essa desigualdade, então está dentro desse intervalo. Mas se o x está dentro desse intervalo, então ele está, em particular, à direita de a sobre 2, ou seja, x é maior que a sobre 2. O que eu quero fazer aqui? Eu quero provar que esse módulo
é menor do que epsilon. Olha o que eu escrevi aqui em verde. Se módulo de x menos a é menor do que delta, então esse módulo é menor do que epsilon. Aqui eu já parti de módulo de x menos a menor do que delta. Eu quero chegar nesse módulo aqui, ou seja, nessa expressão aqui, menor do que epsilon. O que eu vou fazer agora é trabalhar com essa desigualdade até fazer aparecer desse lado esquerdo da desigualdade essa expressão. Eu já tenho x, que está aqui, x. Agora eu quero que o x esteja no denominador. O que eu vou fazer? Vou elevar a menos 1 dos dois lados aqui. Então vai ficar 1 sobre x é menor que 2 sobre a. Alterou a desigualdade porque eu estou elevando a menos 1. Mas eu quero que apareça a vezes x no denominador. O que eu vou fazer? Multiplicar por 1 sobre a dos dois lados dessa desigualdade. Não vai alterar a desigualdade. Por quê? Porque o a é maior do que o zero. Então, 1 sobre a também é maior do que zero. A desigualdade se mantém. 1 sobre ax é menor que 2 sobre a vezes a, que é a ao quadrado. Agora eu vou fazer aparecer o módulo de x menos a. Como? Multiplicando por módulo de x menos a dos dois lados dessa desigualdade. Não vai alterar o sinal da desigualdade porque módulo de x menos a é não negativo. Então aqui eu vou obter módulo de x menos a aqui e aqui módulo de x menos a. Multipliquei ambos os membros da desigualdade por módulo de x menos a. Muito bem. Agora, módulo de x menos a é menor do que delta. Então, essa expressão que está aqui é menor que 2 sobre a ao quadrado vezes delta. E essa expressão que está aqui, módulo de x menos a sobre ax, é essa aqui, que eu já sei que é igual a módulo de 1 sobre x menos 1 sobre a, que eu quero que seja menor do que epsilon. Se isso aqui for igual a epsilon, acabou o meu problema. Então eu quero que 2 delta sobre a ao quadrado seja epsilon. Ou seja, eu quero que delta seja igual a ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Estou aqui isolando o delta. Delta igual a ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Então perceba que anteriormente eu tinha tomado delta igual a sobre 2. E agora eu tomei delta igual a ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Quem é o delta então que eu estou procurando? Eu quero mostrar que existe um delta maior do que zero, tal que essa implicação aqui ocorra. Eu vou tomar o delta como o mínimo entre a sobre 2 e a ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Fazendo o rascunho, eu encontrei o valor do delta que eu estava buscando. Agora o que eu vou fazer é usar esse delta e escrever de maneira bem organizada a prova de que essa implicação aqui ocorre com esse delta. Aqui eu estou tomando delta igual ao mínimo entre a sobre 2 e a ao quadrado sobre 2 vezes epsilon e deixando aqui explícito algo que foi demonstrado agora há pouco, que é essa igualdade. Então vamos lá, vamos demonstrar essa implicação. Se módulo de x menos a é menor do que delta, então, e agora eu quero chegar nessa desigualdade. Vamos lá, o delta é o mínimo entre a sobre 2 e a ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Portanto, o delta é menor ou igual que esses dois valores. E então eu concluo que módulo de x menos a é menor que a sobre 2. Agora o que eu vou fazer é, a partir dessa desigualdade, obter a seguinte: menos a sobre 2 é menor que x menos a. Aqui eu também poderia concluir que, além dessa desigualdade, eu teria que x menos a é menor que a sobre 2. Porém, essa desigualdade não vai ser necessária nesse caso. Eu só vou usar essa desigualdade que provém dessa aqui. O que eu vou fazer agora? Vou isolar o x. Daqui eu extraio que x
é maior que A menos A sobre 2. A menos A sobre 2 é A sobre 2. X é maior que A sobre 2. E a partir de agora o que eu vou fazer é basicamente o que já tinha sido feito no rascunho. Eu vou elevar a menos 1 dos dois lados, vai alterar a desigualdade, vai ficar 1 sobre x é menor que 2 sobre A. Agora eu vou multiplicar por 1 sobre A dos dois lados, não vai alterar a desigualdade, porque 1 sobre A é positivo, já que A é positivo, vai ficar 1 sobre AX é menor que 2 sobre A ao quadrado. E agora o que eu vou fazer na sequência é multiplicar dos dois lados por módulo de x menos A. Então aqui vai ficar x menos A aqui em módulo e x menos A aqui em módulo. Agora eu vou usar o fato de que módulo de x menos A sobre AX é igual a módulo de 1 sobre x menos 1 sobre A. E também agora eu vou usar o fato de que módulo de x menos A é menor do que delta, para obter essa desigualdade aqui. Por fim, o delta, que aparece aqui, é menor ou igual que A ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Então isso vai ficar menor ou igual que 2 sobre A ao quadrado vezes A ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Vai cancelar aqui A ao quadrado com A ao quadrado, 2, 1, 2. E eu concluo que módulo de 1 sobre x menos 1 sobre A é menor que epsilon. E de onde eu parti? Eu parti de módulo de x menos A menor do que delta. Eu vou apagar aqui esses passos intermediários e vou ficar somente com os passos inicial e final. Então é isso que foi feito. Se módulo de x menos A é menor do que delta, então módulo de 1 sobre x menos 1 sobre A é menor do que epsilon. Exatamente o que eu disse lá no início da demonstração que eu deveria fazer para provar que a função f é contínua nesse ponto A. Como A é um ponto arbitrário do domínio da função f, eu concluo que f é contínuo em todos os pontos do seu domínio. E com isso está finalizada a demonstração desse resultado, mas eu gostaria de fazer um comentário final, que é dizer que esse resultado pode ser facilmente estendido para o seguinte: em vez de pegar uma função f definida no conjunto dos números reais positivos, considerar a função f dada por essa mesma expressão definida no conjunto dos números diferentes de zero. O conjunto dos números reais diferentes de zero é denotado assim, com R, com asterisco aqui. E aí não tem esse mais, porque aí eu considero os negativos também. E então o resultado aqui é que essa função é contínua em todos os pontos do seu domínio. A prova, a demonstração desse resultado é feita separando em dois casos. Um dos casos é pegando um ponto A real positivo, que é a demonstração que eu acabei de fazer, e aí no segundo caso você pega A, número real negativo, e demonstra que a função f é contínua nesse ponto também. A ideia para fazer essa demonstração é exatamente a mesma que foi feita aqui nesse caso. Somente agora tem que tomar cuidado com alguns sinais, porque aí o A é um número negativo, então quando você multiplica por 1 sobre A, num certo momento da demonstração, que se você lembra a gente fez, vai alterar o sinal da desigualdade, mas isso não tem problema, é uma questão de pequenos ajustes, a demonstração segue exatamente com o mesmo raciocínio que eu utilizei aqui.